Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 em Santos. Você nos vê aqui pela câmera nos estúdios da Rádio Trianon, nas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas na internet, ouvir os nossos podcasts no Spotify e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados. Os telefones são 3289-3580 e 5052-5555. Esta edição do programa Gente que Fala de hoje recebe, você vê aqui à minha esquerda, Flávio Amari, secretário de Estado da Habitação de São Paulo. Seja bem-vindo, secretário Flávio. Muito obrigado, Mauro. Um prazer estar aqui com vocês. Um bom dia a todos os nossos ouvintes e também os amigos debatedores aqui hoje no nosso programa. Também conosco, de Direito Constitucional. Seja bem-vindo, Pedro Horta. Um prazer aqui estar com seus telespectadores. Espero que tenham generosidade comigo ante o currículo fabuloso dos debatedores. Agora pulando aqui para a minha direita, Américo Angélico, advogado, desembargador aposentado. Seja bem-vindo, Américo. Boa tarde a todos os ouvintes e um prazer enorme estar aqui nesta seleta mesa, esperando contribuir com alguma coisa neste programa. Obrigado. E também conosco, José Aníbal, sempre deputado, sempre senador, economista do PSDB. Seja bem-vindo, Aníbal. Muito obrigado. Vamos lá, o nosso primeiro tema, iniciando aqui a segunda-feira de debates no programa Gente que Fala. A Secretaria de Estado da Habitação deu início ao processo de regularização dos primeiros 1.000 imóveis localizados em Paraisópolis, na região do Morumbi, zona sul aqui da capital. A medida faz parte de um conjunto de mais de 30 ações integradas de promoção social e econômica previstas no projeto Comunidade. E essas ações visam recuperar áreas carentes, começando justamente por Paraisópolis. A previsão é entregar até o final deste ano títulos de propriedade desses 1.000 imóveis regularizados a seus moradores. Secretário Amari, como é que funciona esse trabalho? É novo isso no governo do Estado, na Secretaria da Habitação? Essa ação do projeto Comunidades é uma ação do governador João Dória, onde busca com uma ação entre várias secretarias, e aqui são 30 ações que envolvem todas as secretarias do governo, buscando com essas ações, e cada um na sua secretaria, buscar a transformação dessas comunidades. Então, fazendo em Paraisópolis e Heliópolis também essas ações iniciais. E na habitação, nós começamos com a regularização fundiária. Selecionamos em conjunto com a comunidade a região mais central ali de Paraisópolis, selecionando ali 1.000 imóveis para buscar, através de um processo da legislação atual de regularização fundiária, 13465, essa ação em conjunto com a Prefeitura de São Paulo, com o prefeito Bruno Covas, essa ação de regularizar esse perímetro de 1.000 imóveis. Mas é uma ação em que a gente já tem também o programa Cidade Legal, onde a gente tem convênio com mais de 500 municípios no nosso estado de São Paulo, são 551 municípios conveniados, com ações de regularização em vários dessas cidades do estado de São Paulo, em parceria com as prefeituras, onde através de uma ação do governo, a custo zero para essas famílias, porque é uma ação onde a legislação federal faz com que a gente tenha essa ação dando a propriedade, ou se legitimando, ou seja, dando o título registrado em cartório para essas famílias que vivem há 20, 30, 40 anos numa área já consolidada, num núcleo já consolidado. Claro que respeitando todo o regramento ambiental, respeitando todo o rito legal, mas é uma ação muito importante de alto impacto social, levando através do título de propriedade registrado em cartório, cidadania para essas famílias, que, como eu disse, vivem há 20, 30, 40 anos num núcleo irregular. E com essa ação, onde cumprimos todos o rito legal, nós entregamos o título de propriedade para essas famílias. Certamente esses 1.000 imóveis foram selecionados, foram escolhidos porque eles já devem atender alguns pré-requisitos para a obtenção desta documentação, deste título. Quantos imóveis são esses que não atendem esses pré-requisitos? Como é que eles serão regularizados num momento posterior? É uma primeira etapa, nós definimos a região central da comunidade de Paraisópolis, onde não tem problema ambiental, já existem ali a definição desse perímetro para a gente dar início a um processo. Claro que a ideia é a gente buscar viabilizar tudo que for possível, como a gente tem feito, entregando títulos de propriedade para várias famílias em vários municípios. Claro que quando não há condição legal para isso, não se faz. Então é importante que haja, sim, respeitando o rito legal, a entrega do título de propriedade. Por isso, sim, esse início nesse perímetro na região central da comunidade.
Ô, Flávio, duas coisas. Quantos imóveis tem em Paraisópolis? São 20 mil imóveis aproximadamente. E já tem água e esgoto em todos eles? Não. Existe uma ação... Não tem esgoto? Em algumas áreas não tem esgoto. E eu fui visitar, inclusive, um pedaço da comunidade, andei ali, caminhando, até porque quando você olha relatório é uma coisa, quando a gente vai na localidade e conhece é outra. Então eu fui lá. E um dos grandes problemas, eu diria o maior problema da comunidade de Paraisópolis é o córrego do Antonico. Não sei se todos conhecem, mas eu fui lá, conheci, visitei, e é o maior problema que tem hoje na comunidade. E existe um projeto sendo feito pela Prefeitura de São Paulo, com apoio do Governo do Estado, até na canalização do córrego do Antonico, onde já existe o processo até de projeto já pronto para ser executado. Secretário, o que representam essas ações integradas, considerando o episódio recente que houve lá em Paraisópolis, envolvendo a Polícia Militar e algumas mortes de jovens lá? Levar essa questão da promoção social e a promoção econômica para dentro da comunidade? Sim, na verdade existem ações da educação, da saúde, da assistência social, do emprego, desenvolvimento econômico, sempre em parceria com o próprio município. Uma integração entre os secretários dessas áreas todas, os secretários municipais e secretários estaduais também, inclusive com encontros periódicos, visitando a comunidade. Eu já estive lá por 3 vezes visitando a comunidade, conversando com as pessoas, conhecendo a realidade, vendo como é que é, na verdade, o problema em loco, conhecendo a realidade dessas famílias. Uma integração de pastas. Sim, e também essa integração entre as pastas do governo, mas também em parceria com o município. Ou seja, uma ação integrada, buscando encontrar terrenos possíveis, inclusive para construção de quadras poliesportivas, como construção de escola ou reforma de escola. Uma ação integrada entre várias secretarias, aqui a gente já listou 30 ações entre várias secretarias, e nós começando na habitação com a regularização fundiária dessas 1.000 famílias na região central de Paraisópolis. Bom, até o fim do ano são 1.000 títulos, né? São 20 mil imóveis que o senhor destacou, e o próximo passo? Na verdade, dá continuidade nisso, e um programa que a gente chama de melhoria habitacional, que nós estamos buscando fazer com que, com pequenas ações, não seja necessário construir uma nova casa para atender essas famílias. Então, faz-se a regularização e, na sequência, uma ação de melhoria habitacional. Como algumas vezes você tira a família do déficit habitacional, ajudando essa família a fazer um banheiro ou reformando a casa, ou seja, às vezes uma ação pequena, com custo mais baixo, pode fazer com que essas famílias tenham qualidade de vida e fazendo também com que essas famílias tenham, através dessa pequena ação de melhoria habitacional, saiam do déficit habitacional, da inadequação. Claro que, como o Zé Aníbal colocou aqui, existem ações importantes também de saneamento, talvez muito importantes mesmo, até porque muitas dessas casas não têm ali rede de esgoto, a água ainda de forma muito informal existente na comunidade, mas é uma ação conjunta, buscando ali, entre várias secretarias, transformar dentro do programa Comunidades. Vocês estão prevendo construção de prédios lá? Existem, sim, novos, construção, sim, existe inclusive com recurso federal, identificando áreas que já existem hoje dentro do município de São Paulo, da Coab, tem algumas áreas ali, avaliando ainda se essas áreas serão para a construção de novos habitacionais ali na região ou até destinado a outro tipo de equipamento público. Mas dentro de Paraisópolis não dá para fazer? Ele não fica dentro, Zé. Ele fica, na verdade, na borda, no entorno de Paraisópolis, dentro ainda da cidade, mas não no miolo de Paraisópolis, que não existe área ali. Você conhece muito bem também, ali não existe terreno disponível. Heliópolis já é diferente. Heliópolis já tem um pouco mais de área disponível para outros equipamentos públicos, inclusive também para habitação, onde tem sim a PPP da habitação do município, onde o Estado é parceiro da cidade de São Paulo, na construção de 13.180 unidades, algumas delas dentro da comunidade de Heliópolis, que tem mais espaço disponível para a construção, o contrário que é em Paraisópolis, que tem, na verdade, o terreno nas bordas da comunidade. Pessoal, seguindo para o próximo tema, o presidente da CPI mista das fake news, o senador Ângelo Coronel, do pretende convocar para depor o vereador carioca Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro e responsável pelas redes sociais dele. E também os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Coronel também pretende reconvocar Hans River do Nascimento, ex-funcionário da Iacos, que foi denunciado à Procuradoria-Geral da República na semana passada por falso testemunho, calúnia e difamação. Zé Aníbal, você acredita em resultado dessa CPI? Olha, pelo menos vai manter o tema presente, né, no debate.
em debate. Esse é um dos enormes desafios que a sociedade contemporânea tem. Como é que você vai controlar isso? Ou pelo menos supervisionar, ou pelo menos criar protocolos, e depois poder acompanhar isso aí, se isso vai ser ou não seguido, né? Você veja esse cidadão aqui, ele praticou falso testemunha, calúnia e difamação numa comissão do Congresso Nacional. Eu não sei não se não tinha que ter dado voz de prisão para esse cidadão. Ele sendo reconvocado, o risco dele sair preso existe. É gravíssimo o que esse cidadão fez. Caluniou um jornalista, no caso uma jornalista, de uma forma vil, não é? Uma forma absolutamente nojenta, né? Alegando que ela teria tentado seduzi-lo. Quer dizer, é algo realmente extraordinário. Eu acho que essa CPI poderia avançar bem se ela tivesse acesso ao gabinete do ódio. Aquele gabinete que o Bolsonaro criou lá no Palácio do Planalto e que fica repercutindo os Twitter dele, dos filhos, etc, etc. Um presidente da República tem que dar um exemplo nisso aí, né? Ele tem que ser o primeiro, né, a dar um exemplo de cuidado com relação a fake news, com relação a estimular a intolerância, ao conflito entre os brasileiros. Um presidente tem que ter uma postura totalmente diversa. Eu fico imaginando, olha, hoje eu li alguma coisa sobre esse universo, né, de fake news, de difamações, isso, aquilo outro, de interferências. A Rússia tem hoje uma base muito desenvolvida para interferir em processos eleitorais fora da Rússia. Uma coisa impressionante. Você não tem. O cidadão fica um pouco desprotegido, né? Lançar um rumor aí. Agora mesmo o candidato do Macron a prefeito de Paris renunciou, porque um russo exilado em Paris, que já foi preso porque tocou fogo num prédio do Banco da França, esse estava solto e ele conseguiu um vídeo esse cara teria tido uma aventura com alguém, com uma moça lá e tal. Ele conseguiu filmar isso aí, ou armou isso aí, e colocou nas redes. E o cara imediatamente renunciou à candidatura, dizendo, preciso preservar minha família e tal. Aliás, foi substituído por uma mulher, a atual ministra da Saúde lá. Mas eu acho muito difícil a atual prefeita perder. É uma filha de espanhóis, Anne Hidalgo, que está fazendo uma revolução em Paris a favor da mobilidade urbana, no sentido de restrição de automóveis, ampliar a área de bicicletas e tal, e, sobretudo, estimular o uso do transporte de massa, metrô e trem, e o coletivo, o ônibus, não é? Mas transportes que são eficientes, né? Então, que suportam a demanda, né? Excepcionalmente, Paris vai ter que andar a pé, de trem, de metrô, excepcionalmente de táxi, né? Porque é uma cidade realmente para você andar, não é uma cidade para você ficar dando volta, passeando, tá, né? Ela está fazendo um trabalho extraordinário e fez uma remodelação da Bastilha, aquela região da Bastilha, né? Extraordinária, que inaugurou um mês atrás. A Bastilha se tornou um grande espaço de acolhimento da população, de exposição, disso, a céu aberto. Eu estou falando isso porque é sempre bom quando a gente está tratando de um assunto tão miserável como esse de fake news. A gente tem coisas dá uma boas, olhada, tem coisas que estão sendo feitas e vale a pena acompanhar, lá fora, né? Então, Américo, essa nota aqui nos diz que tem um palanque. Quando você fala em chamar Lula e Dilma, isso é requerimento da situação. Quando você fala em chamar o Carlos Bolsonaro, é requerimento da oposição. Você acredita em algum resultado dessa? Olha, dessa é difícil dizer, porque aqui. o que se nota aqui é que o presidente da CPI está dando um primeiro passo. O que acontece com o mundo da internet? Nós ainda não temos legislação, nós não temos lei, não temos doutrina, não temos jurisprudência. Agora, está se dando aqui um primeiro passo. Nós temos que descobrir o que é necessário fazer para evitarmos as fake news. E ela invade principalmente o mundo político, porque é o mundo onde há mais assistência, onde há mais interesse, onde os jornais se manifestam, tudo isso. Então nós temos que descobrir uma maneira de controlar e identificarmos essa fake news de uma forma que o prejuízo seja cada vez menor. Mas aqui, como disse o
querido companheiro Aníbal, o que houve aqui também é um pouco de, que nós estamos vendo aqui, é um pouco de difamação, calúnia. Isso até é movimento de um processo penal. De calúnia, difamação, injúria, tudo isso pode ser feito. Mas eu acho que é o primeiro passo que se está dando, eu acho muito importante, e tem muita coisa que nós temos que aprender, que a sociedade tem que aprender, que vem com essa torrente monstruosa que é a internet, tendo lados altamente positivos, mas tendo também aspectos negativos, e esse é um deles. Olha, essa é uma modernização da cultura, principalmente em eleições municipais, né? Antigamente você tinha um candidato despontando, vésperas de eleição, você via aqueles panfletos apócrifos sem autoria, imputando um fato mentiroso e, por vezes, derrotava o candidato. Em cidades menores, debaixo da porta. Só modernizou. Cidade grande, viu? Tem um caso de Campinas notório. Então, Sorocaba também. O nosso líder, Carlos Sampaio, ele foi para o segundo turno, é verdade. na frente. Começaram a espalhar que ele batia na mãe, que punham pessoas dentro dos ônibus falando e tal. Aliás, ele é promotor, né? Até isso daqui e dá pegou muito. Dá uma modernizada que também dá o contraponto, né? A pessoa já não tem gasto tanto papel para fazer isso que te pega no contrapé, né? Mas, tirada essa modernização, há um pouco de potencialização na questão do presidente da República. Você pega o PT, tem uma das maiores arsenais aí de militância. Também praticava o tal da fake news. Você pega o Deporte tem os seus departamentos hoje aí de informática. Então, o presidente era um soldado aí sozinho, numa candidatura difícil, né, que não tinha um exército de pessoas que foi naturalmente surgindo, né. Eu acho até que há uma exposição maior pelos filhos terem mandato, isso é inegável, mas serve uma CPI dessa para pôr um pouco de limite, pelo menos um parâmetro, que eu acho que daqui deve sair uma legislação especial nesse sentido, que eu acho que na questão da política, as inelegibilidades, a questão de uma fake news, não permitir que o detentor do mandato até seja diplomado, começa a dar um corte, mas é muito difícil. É uma questão que depois, para você desfazer, desde a época dos panfletos, né, não é fácil, não. Secretário Amari, fake news tem um efeito mais devastador numa sociedade, no mundo político, né, numa sociedade não politizada, uma sociedade onde nem todos têm acesso à informação, acredita-se em qualquer coisa? Eu acho que não é novo isso. Isso aqui existe, acho que desde que o mundo é mundo, essa história dos boatos. O que a gente está tendo hoje é uma realidade diferente porque a internet potencializa tudo isso. E, por outro lado, deixa rastros. Então, eu acredito que a gente tem que buscar mecanismos tecnológicos para tentar identificar a origem dessas fake news. Aqui, na verdade, da nota que foi dita, não chega nem a ser a internet. A pessoa foi lá e mentiu numa CPI. Isso é até um pouco diferente até. Eu acho que, e eu concordo quando o Zé colocou aqui, o senador Zé Aníbal colocou aqui. Isso aí é até para questionar até voz de prisão. Porque você não pode ir numa CPI e falar o que ele fez aqui. Mentir. É um juramento, então, o risco de sair preso, talvez já devia até ter saído preso se já tivesse sido constatado. Mas o que nós temos que buscar é encontrar tecnologia suficiente para que a gente identifique a origem da fake news. Não tem nada de novo no processo. Na política tem sim essa pitada maior, porque envolve eleição e tudo mais, no mundo artístico também, ou seja, nesse mundo em que as pessoas acabam sendo mais conhecidas. Mas a tecnologia tem que entrar e já está sendo feito, porque hoje você já tem a limitação em envios de WhatsApp, você já tem como checar a origem dessas mensagens. Então, o trabalho, eu acho, aqui é envolver a tecnologia para rastrear a origem desses boatos que a gente chama agora de fake news, mas eram os boatos desde sempre, que a gente sempre viu. Posso Sim, comentar aqui um caso rapidíssimo? É uma biografia daquele Papa, o Papa popular, Papa João Paulo II? João Paulo II. João de Deus, não pode falar mais João de Deus, porque tem aquele moço lá de Goiânia. João Paulo II. João Paulo II, da eleição dele.
Aliás, o grande cabo eleitoral dele foi o Papa que o sucedeu, o Ratzinger. Foi o único Papa que fez 3 papas. Ele fez o João Paulo II, fez ele mesmo e fez o sucessor. Como esse filme que daí mostra, né, os 2 papas. Bom, mas na eleição do Papa João Paulo II tinha morrido um Papa que ficou pouco tempo. Um mês, Primeiro. O João Paulo I. Um mês e pouco, né? E um cardeal italiano, acho que era o cardeal de Milão, ele estava sentindo que a vez era dele, que ele tinha todas as condições, e ele era um cardeal muito conservador. E a igreja estava precisando de um papa como João Paulo II, que viajasse pelo mundo, conversasse com as pessoas e tal. Mas ele muito seguro, estava se articulando, aquele é um colégio eleitoral poderoso, 100 e poucos cardeais e tal. Pois bem, aí no momento que eles entraram na clausura, o jornal lá tinha feito uma entrevista com esse cardeal muito conservador e ele tinha mostrado o quanto ele era conservador, com o compromisso de o jornal só publicar a matéria depois que eles estivessem em clausura. Na hora que eles entraram na clausura, apareceram 100 e poucas fotocópias da entrevista e cada cardeal já entrou com uma. Então já entrou lendo e sabendo o quanto o outro não é uma fake news, mas é de qualquer maneira um descumprimento de um acordo. Tinham feito um acordo e o acordo foi... Não digo que o resultado eleitoral poderia ser outro. ser uma notícia numa eleição. Mas na eleição do Papa, não é uma eleição qualquer, né? Que são 110, 120 cardeais. Encontraram um modo de fazer isso, né? Talvez as pessoas, todos os cardeais já soubessem quem ele era, tal. Tanto que a coisa ficou em disputa ali, e dizem que na 5ª ou 6ª rodada, quando finalmente ele foi eleito, João Paulo II, a senha era um cardeal votar no Lorscheider, anterior. Na votação anterior tinha um voto Lorscheider, então na votação seguinte, todo mundo em cima do João Paulo II. Na fumacinha branca deveria ser a frase "habemos fake news", né? Mas eu vou dizer uma coisa, você sabe que a legislação que antecede a Lei Geral de Proteção de Dados, você tinha uma coisa na prática que serve como paliativo, né? Mas que se perdeu essa autonomia. Antigamente você tinha uma fake news flagrante, você conseguia fazer um impedimento disso com os delegados de polícia. Você peticionava, ele via razoabilidade e o delegado podia, de plano, mandar tirar do ar. Hoje, tem uma lentidão, que é o seguinte: você, para tirar qualquer fake news, você tem que há que se correr um processo judicial. Então, Agora, perdeu essa agilidade. Isso é péssimo. Eu sei que eu estou me cedendo um pouco hoje, mas é o seguinte... Esse rapaz que escreveu 21 lições para o século XXI, ele deu uma entrevista aqui no Roda Viva. Harari e o Val. Ele diz uma coisa impressionante. Ele diz: durante milhares e milhares de anos, a disputa foi a terra. Quantas guerras foram feitas em disputa por terra no mundo inteiro? De uns 200 anos para cá, a disputa foi a máquina, a tecnologia de máquina, a máquina mais, que automatizava mais isso, aquilo, outro, assim, concorrência, competitividade, etc, etc. Isso gerou guerra também, lutas tremendas. Isso agora, de 10, 20 anos para cá, a disputa é pelos dados. Quem é que detém os dados? Quem é que controla os dados? Vai ter muito barulho aí em cima dessa informação. Quem é que tem isso? Né? Vai ter muito barulho em cima disso ainda. Vamos lá, seguindo para o terceiro tema dessa edição do Gente que Fala de hoje. O temporal da semana passada em São Paulo alagou a CEAGESP, causando um prejuízo estimado em 24 milhões de reais, além da perda de 7 mil toneladas de produtos. Para evitar que as pessoas recolhessem alimentos descartados, o entreposto empregou um efetivo de 24 fiscais e 90 seguranças para acompanhar o trabalho de limpeza, além das forças-tarefas de segurança para inibir a comercialização ilegal e prevenir possíveis casos de contaminação alimentar. Pedro Horta, como é que funciona o trabalho da CEAGESP de segurança alimentar em... Já que falamos de fake news, circularam aí no WhatsApp, nas redes sociais... Verdade. Notícias de alimentos contaminados sendo vendidos, chegando aí ao comércio, enfim. Pior que tem gente que sabe que é mentira e compartilha, né? E compartilha. Não, na verdade, na questão da CEAGESP, a CEAGESP é uma empresa que está... O entreposto da capital na Leopoldina, a CEAGESP tem mais de 30 endereços, é uma empresa de entrepostagem, que são os entrepostos de venda, e armazenagem.
em 16 Estamos falando municípios. do entreposto, do entreposto de da Vila capital, Leopoldina. que fica Sim. na Leopoldina, né? O ETSP. Lá tem um centro de qualidade que serve a CEAGESP como um todo, todos os permissionários, que são aqueles vendedores para nós tratados como permissionários, que locam o espaço para sua comercialização. Há um centro de qualidade, a CEAGESP, que cuida hoje já num avanço do que é o agronegócio em rastreabilidade, em controle de qualidade, em rotulagem. A CEAGESP é responsável por 40% do abastecimento desse entreposto do país, né? E lá desde a década de 60. O que ocorre lá desde a década de 60, é importante se resgatar a memória histórica da CEAGESP, foi construída numa área lodaçal próxima ao Rio Tietê, ao Rio Pinheiros, perdão. Então o que acontece? Tivemos uma enchente lá em 1983, que abalou a cidade inteira. Essa não tinha como haver controle, porque a água vem do rio numa força tal que nem um bombeamento interno da CEAGESP consegue tirar para fora. Por mais que se faça o rebaixamento, abertura das comportas da usina de Traição, isso foi feito lá às 4 da manhã, até parabenizar o secretário Penido. Eu, quando fui gerente do entreposto da capital, a gente tinha um acesso direto, nós temos um grupo de chuvas, participa governo federal, estadual e municipal, mas realmente essa saiu do torno, quer dizer, uma coisa que não há como sair disso, né, de uma enchente. O que se foi feito lá? Se fechou os portões, há uma figura tradicional na CEAGESP, que é o manganela. O manganela é aquele que pega coisa do lixo. Isso já vem há mais de 3 anos. Há 3 anos, exatamente, a empresa não permitindo que o descarte seja demorado, só descarta aquela mercadoria que não leva-se para destruição. Para não ficar boiando mercadoria, sair para fora do entreposto, porque se alagou como um todo, aí não tem o que fazer, né? região Acaba indo toda, pra fora. se fechou os portões, se fecharam os portões, foi feita toda a coleta, primeiro a baixa da água, depois a coleta do lixo, com a destruição de toda essa mercadoria. O que nos faz ter a máxima tranquilidade com as ações de limpeza nos boxes da CEAGESP, nessa área operacional de 635 mil metros, na verdade, 720 de terreno, 630 operacionais aí, sendo 300 mil metros de box, que não fosse feito. Mas também há que se dizer que o comerciante de lá, que praticamente vem vindo desde a inauguração, é um comerciante que ele preza pela qualidade e o selo da chancela da nota sendo da CEAGESP, sim, faz com que eles tenham uma própria consciência, não só deles, mas também de quem compra deles. Eles estão acostumados com produtos de alta qualidade, o que não corre esse risco. Com as medidas de higienização, com a fiscalização, os fiscais da CEAGESP são todos técnicos agrícolas, não há todos têm a formação de técnico agrícola, colaborando junto com o centro de qualidade, para que não tenha o mínimo risco de contaminação e alimento com... Pedro Horta, qual é a chance de algum permissionário comercializar produtos que tenham sido atingidos pela enchente? Zero. Essa foi a fake news. É zero. Zero porque lacra o box e outra, com o alagamento, a mercadoria... Vai ele e todo o destruiu. resto. Olha aqui, em 2005 teve um negócio assim. Eu era vereador de São Paulo, líder do prefeito Zé Serra. Foi ou na Semana Santa ou no Carnaval. Eu só lembro que era um feriado prolongado. Foi um desastre. Aí eles me ligaram, eu estava até fora de São Paulo e ajudei bastante em conseguir máquinas, aqueles tratores, aquelas coisas, para tirar as coisas de lá. E eu senti naquele momento, passei até a ter uma relação frequente com esse pessoal do CEAGESP, os permissionários, que lá todos são permissionários. Os que carregam o carrinho lá, enfim, que alugam seus carrinhos e transportam as mercadorias, e os que têm os boxes com as frutas e tal, tudo é permissionário. E eu percebi a seriedade deles nisso aí. Isso é o principal ativo deles. Imagina eles contaminados, eles não são malucos. O alucinante é que alguém faça uma matéria dessa, né? Produza uma informação dessa. O desespero deles, agora, segunda-feira, terça-feira, falei com eles, era tirar o mais rápido possível. Porque isso teve um custo, além deles terem perdido tudo aquilo que esses milhares de toneladas, eles tiveram que fazer um investimento
em seguida, para supervisionar a retirada de tudo. Não podia ter um limão, uma melancia, um melão ou qualquer coisa que tivesse, porque aquilo não é água, né? Aquilo é esgoto. Mauro, se me permite, eu acho que cabe até dentro dessa mesma notícia uma discussão importante até da mudança do entreposto, que está sendo proposto pelo governo de São Paulo, pelo governador João Dória, já articulado com o governo federal, buscando construir um outro espaço para esse entreposto, com mais facilidade de acesso e aproveitando aquela região para construir uma área de tecnologia, de desenvolvimento da tecnologia e ali sim fazendo uma nova construção espaços mais permeáveis, inclusive, para evitar com que aconteça isso, aproveitando até o outro lado do rio, onde já tem o IPT, e onde tem ali fazer uma ligação, buscando ali criar um novo polo de conhecimento que está sendo chamado de Projeto City, que é um projeto do governo de São Paulo buscando transformar aquela região hoje e levando o entreposto para uma região mais distante, com acesso pelo Rodoanel, por uma das estradas importantes que chegam em São Paulo. Então, cabe essa discussão também, embora não seja exatamente a pauta da discussão, mas ela está correlacionada. Você sabe o que, até respeitosamente, eu digo isso, porque o Zé Aníbal sabe, pelo meu histórico familiar, eu sou um cara que eu sou advogado, professor de direito, a gente está porque gosta do que faz, né? A gente até fala, né? A gente veio para a política porque os amigos pedem, não sai porque os inimigos não deixam, né? Você tratar a CEAGESP, isso aqui cai entre nós como cidadão, não é como alguém que passou por lá, me chateia demais. CEAGESP não teve uma ajuda do município, uma do Estado, só entrevistas, até o Golden tem que mudar. Você já está lá há 50 anos. Você vai pôr o Vale do Silício lá dentro, você não vai colocar cabo de fibra ótica aéreo e você vai ter o mesmo problema de enchente. Então é muito fácil tratar. Não, tira de lá. O tratamento que estão dando para a questão da CEAGESP é feminicídio. Aí você chega para o comandante-geral e fala assim, desarma a tropa inteira. Precisa ver o que está atrás disso. Onde era Singer ali, teve o Vale do Silício em 2002, que o governador Alckmin falou que ia ser maravilhoso, e tem 2, 3 empresas lá. Precisa ver o que está por trás disso. Na verdade, está por trás de um projeto inteligente para buscar... Mas dá para se fazer, por exemplo, você pega os permissionários, há uma pesquisa, 80% dos permissionários não querem sair do local. Pesquisa assentada em... É natural, a resistência para a mudança é natural. As pessoas preferem o certo do que o incerto. Então, mas a comunidade local também não quer. Eu já fui em reunião ali de Conseg, reunião da comunidade, eu falei, bom, aquele pessoal dos prédios, primeira reunião que eu fui, falei, nossa, vou ser massacrado. Não, fui massacrado e não está fazendo nada para uma revitalização do local. Mesmo fazendo uma área de tecnologia, você também pode revitalizar o local. A gestão do CEAGESP, a atual gestão, ajuda esse desejo de mudança, né? Não, a CEAGESP não é uma grande gestão. O CEAGESP não tem gestão. O CEAGESP não tem tido uma... eu não acompanho bem. O CEAGESP não tem tido gestão criativa, que induza, estimule as pessoas a ir lá. Aquilo ali é um lugar para se curtir. Lógico. Eu antigamente ia pelo menos uma vez por mês lá. Pastel, mas bater papo com eles, comprar alguma muda, fazer alguma coisa, mas está deteriorando muito. Então, houve uma pequena melhora, mas, enfim, os equipamentos ofertados ao público, ali, banheiros, isso, aquilo outro, são muito... E as entradas... Agora, deixa eu te falar, eu não... Bom, primeiro, eu acho que colocar aqui um centro de tecnologia num lugar que pode alagar é colocar para acabar, né? Porque na primeira enchente acaba tudo. Não tem limpeza, né? Não tem limpeza. Não é máquina. Bom, agora, eu acho que isso é uma boa conversa. Eu já me abordaram para várias alternativas disso aí. Eu fico ouvindo os projetos, as coisas. Eu acho que devia ter algo de decisão, chamar realmente os interessados, criar um grupo, mas, olha, vocês têm 40 dias para entregar um resultado o mais convergente possível sobre o que nós vamos fazer. Você sabe que foi uma feito? Coisa que funcionasse. Mas está sendo feito exatamente mas isso, eu discutindo. Ouço isso há muito tempo. Eu tenho mais de 20 anos, né? famílias.
que tem lá no SEGESP. Olha, nós mancamos aqui, nós mancamos ali, não tem problema. O projeto é um projeto inteligente, com conceitos urbanísticos modernos, buscando sim dar tratamento na permeabilidade do solo, buscando ali facilitar as entradas e saídas. E o espaço hoje das entradas e saídas, Ali daquelas passa um rio centenas embaixo, de caminhões que tem hoje, talvez não seja o melhor lugar para que a gente tenha um entreposto hoje na cidade de São Paulo. Tudo bem, isso tudo Então, aí, olha, eu acho tudo isso uma força-tarefa tinha que discutir. E essa força-tarefa está acontecendo. Esse terreno do CEAGESP é do governo federal. Sim. Em A 2000, direção nunca foi convidada da CEAGESP para conversar. em 2000, quando a nossa... Obviamente que o projeto ali Fala de uma não coisa é para boa fazer aqui. a CEAGESP ali. Não é para ter um CEAGESP ali. Então, a discussão ali é de um conceito urbanístico, pensando de forma inteligente, a melhor ocupação, melhor uso, considerando até que nós temos ali o CDP no entorno também, ou seja, buscando ali numa transformação daquela região para dar mais qualidade de vida para o todo. Ali não é só pensar naquela região. Eu não tenho dúvida que é possível fazer um CEAGESP. É possível fazer um centro de distribuição ou dois em diferentes áreas. Isso aqui é uma mega. Você começou uma discussão, acabou falando que você sugeriu no começo. Só colocar a boa questão. Em 2000, a FAPESP financiou o sequenciamento do genoma do amarelinho. Foi a primeira vez na história que isso foi feito. Eu era o secretário de Ciência e Tecnologia. Isso aí foi uma sacada interessante da FAPESP, iniciativa deles, porque os ingleses começaram a fazer, os americanos também, construir prédios, laboratórios. A FAPESP equipou os laboratórios já existentes em São Paulo, interligou e pumba, saiu na frente. Ganhamos capa da mais importante revista científica do mundo, a Nature. O Fernando Henrique veio para uma premiação que nós fizemos na Sala São Paulo. O Mário Covas estava vivo. O Fernando Henrique, impactado com aquele resultado, viu a importância para o Brasil daquilo ali, ele disse, olha, e o terreno onde tem hoje o CEAGESP, eu vou doar para que a FAPESP coordene ali o desenvolvimento de um polo tecnológico. Eu lembro, eu estava na agricultura essa época. Essa ideia não é nova. Faz 20 anos. Eu acho que é boa de pegar, tirar ela do chamar as partes, encontrar a melhor solução. É importante até, o CEAGESP é muito importante para a sociedade por conta de que trata de alimentação, né? E as grandes guerras do mundo acontecem por alimentação. Há 20 anos estava eu na Secretaria da Agricultura assessorando o secretário da época, Dr. João Carlos Souza Meirelles. Nós fomos para Brasília junto com o ministro da Agricultura, tratar da federalização da CEAGESP. Porque ela era do Estado, foi para a federação, a troco de dívidas aí do Estado. Quando se federalizou, o Pratini Moraes era o ministro da Agricultura e participava dessas reuniões o general Cardoso, que era chefe do GSI, por ser abastecimento, assunto de segurança nacional. Tínhamos uma proposta de uma área maravilhosa, estava começando o Rodoanel, a história do Rodoanel. Tínhamos uma área que foi pega em dívida na fazenda, então era dação em pagamento, o cara pagou a dívida com uma área maravilhosa. Fizemos um projeto, a maquete deve estar agora até jogada aí na Secretaria da Agricultura, que existe essa maquete. Fizemos uma maquete maravilhosa e os permissionários na época não quiseram. Então ali era um negócio racional e ia ter um crescimento. Hoje você tem uma dificuldade da questão de áreas. Esta gestão, até é de se salutar, ela criou as comissões bilaterais, de diálogo, de conversa. São 10 entidades que são representativas no CEAGESP, pescado, comerciantes, permissionários, tarará. Tem várias entidades, sindicato dos funcionários, associação, associação de permissionário, aquelas coisas, né? E foi chamado. O sindicato dos permissionários não quis participar. Dali saiu um projeto. Saiu um projeto para quê? Se fazer uma revitalização ou saída. Comigo que não dá mais para continuar assim? Faz uma força-tarefa de está acontecendo exatamente Tem isso. várias histórias. Mas é que vocês não sabem, eu estou transmitindo para vocês o que está acontecendo de dentro do governo. Então pronto. Tem a força-tarefa, áreas identificadas, discussão, buscando ali construir um projeto inteligente, urbanisticamente sustentável. Eu acho que o tema está ótimo, mas vamos é uma pena aqui. que a CEAGESP não foi convidada para esse debate, que deu o presidente e os diretores nunca foram convidados, né, área operacional. E não vamos esquecer, né? Como diz o presidente Bolsonaro, a CEAGESP ainda é federal, né? Mas tem o predestinado Pedro Horta, né, que trabalhou na agricultura, trabalhou na CEAGESP, com o sobrenome Horta é um predestinado. Pode liderar essa posição.
Viu? Vamos Porque lá. ultimamente que ele tem tomado é nabo. Vamos lá, vamos seguir. Em entrevista ao Conjur, o novo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Geraldo Pinheiro Franco, disse que devido à quantidade de processos, os juízes estão exaustos e não conseguem mais julgar caso por caso. O desembargador traçou como metas a defesa do judiciário, a autonomia financeira do tribunal, a melhoria das condições de trabalho dos servidores, métodos alternativos de solução de conflitos e transparência e governança digital. Américo, desembargador Américo, esses tópicos aqui, autonomia financeira, melhoria das condições de trabalho, todos os presidentes que passam defendem esses aspectos, mas e a questão das ações? O Pinheiro Franco, o novo presidente, disse que o TJ julga mais. Olha, é um excelente do que magistrado. entra, porque ainda julga aquilo que está na fila. Olha, é um excelente magistrado, o desembargador Geraldo Pinheiro Franco. E acontece que nós temos uma cultura no Brasil de qualquer coisa vai para o judiciário, vai para o judiciário. E o que acontece? Para poder diminuir as ações, não basta os juízes trabalharem, porque eles trabalham bastante. O número de processos é muito grande. E realmente causa exaustão. Quando eu estava lá, eu me aposentei faz 12 anos, várias vezes colegas não iam, estavam doentes, problema de estresse, tudo isso por quê? O que precisaria mexer mesmo seria mexer com o Código de Processo Civil, que é a área recursal. Então, embora o Código de Processo Civil tivesse um relator, foi o Luiz Fux, hoje ministro, em 2015, ele ainda não cuidou dessa fase recursal. Então, quando nós falamos, por exemplo, em prisão de segunda instância, que queremos a prisão de segunda, por que não transita em julgado? Porque não transita nunca. Então, prescreve os crimes. Então, essa é uma linha da impunidade. Isso existe também na área civil, que a grande maioria das necessidades do brasileiro é a área civil. A Justiça está fazendo mais ou menos o que o secretário Amauri falou aqui. Ela está criando o quê? De uns anos para cá, o SEJUSC, o Centro de Solução de Conflitos, em todos os fóruns regionais, todas as marcas, existe o SEJUSC. Ninguém fala de conciliação e mediação. Existe um juiz em cada SEJUSC. Quer dizer, esse juiz que está lá homologando as questões, acompanhando, dando veracidade àquilo que se faz, ele não está na comarca dele trabalhando, ele está fazendo uma acumulação. Então, o juiz tem muito trabalho extra, ao lado dele judicar na comarca dele, no fórum que ele está, e assim por diante. Então, o que acontece, por exemplo, chegam 4, 5 agravos por dia em cada Câmara do Tribunal de Justiça, quer dizer, tem os processos para julgar e chegam os agravos de instrumento, chegam os embargos de declaração. E aquilo você tem, às vezes, que responder em 24 horas, 48 horas. Então, o que acontece? O juiz fica numa situação muito complicada. E outra coisa, não é só o juiz do tribunal. Quando ele chega no tribunal, ele fez uma carreira pelo interior. A grande maioria, de cada 5 juízes que existem, um vem pelo constitucional do advogado e outro pelo constitucional do Ministério Público. De cada 5, 5 são de carreira e 2 vêm do Ministério Público e da advocacia. Então ele já chega no tribunal com uma certa experiência e também já com uma certa idade. Não é assim uma pessoa ainda jovem. Então essa dificuldade existe. Eles estão lutando para a implantação da digitação, já está quase tudo digitalizado, está andando. Esse SEJUSC que existe em quase todas as comarcas e foros do interior do estado de São Paulo, eu acho que 93% já estão todas já adaptadas a esse SEJUSC. Quer dizer, há um esforço muito grande em fazer esse trabalho comunitário, porque normalmente 90% das pessoas que são atendidas são pessoas sem condições. Então o que o presidente falou está certinho e ele teria dito muito mais coisas se houvesse tempo. Aqui foi só uma passadinha. Américo, como desjudicializar? Porque a natureza do direito é a litigância. Então, para você mudar esta natureza, é possível mudar essa natureza? Por mais que se tenha conciliação, mediação, outros métodos alternativos? Essa cultura da mediação, da conciliação, é uma cultura que está de 4 ou 5 anos para cá. Foi o César Peluso, um paulista, foi presidente do tribunal,
que ele para cá, ele trouxe o direito comparado, França e outros países. Então isso está ajudando muito, porque o que é resolvido lá no Sejusc, com mediação, conciliação, não vai para a justiça comum, não vai para os tribunais. Então isso já é uma coisa que ajuda. Agora, precisaria mudar um pouquinho a cultura do brasileiro. Né? Qualquer coisa vai à justiça, qualquer coisa entra na justiça e muita controvérsia. O próprio Código de Processo Civil de 2015, ele introduziu a conciliação até na própria vara, quer dizer, estimulando para que as partes... Mas é muito difícil você conseguir essa conciliação. O brasileiro é muito beligerante. Tem clima para essa mudança do Código de Processo Civil, se a gente está até no meio de um debate de prisão em segunda instância ou não, né? Então, olha, eu acho difícil porque os processualistas todos, eles se esmeram nessa forma de recursal. Eles gostam de fazer isso. Agora, essa questão de segunda instância é uma coisa muito grave, muito séria, porque leva para a impunidade. A sociedade está vivendo um momento de impunidade. A Constituição, de um lado, ela sufraga que a prisão pode ocorrer em segunda instância, mas ela apresenta outros pontos em que a prisão pode ocorrer. Agora, o magistrado, ele interpreta a lei, ele interpreta a situação. Eu acho que o Supremo, odiernamente, atualmente, o Supremo nem sabe mais quem ele é. Nem ele sabe mais para que caminho ele está indo, porque o Supremo tornou-se um órgão partidário. Nós não sabemos o que vai acontecer. Parece que uns políticos de um determinado setor julgam de um jeito, outros julgam de outro jeito. Então a parcialidade contaminou o Supremo Tribunal Federal. Certa? Pedro, Mauro, quero te ouvir sobre esse tema. O que você diz para os seus alunos em sala de aula? Não, na verdade... Eu sempre falo que eles estão sempre em combate, né? Não tem jeito, porque... Mas eu concordo com o que diz o nosso sempre desembargador, o Américo Angélico, pelo seguinte, até porque foi nosso representante pelo 5º Constitucional da Ordem dos Advogados, então ele sempre fez uma premissa do que é a advocacia e do que é a atividade judicante de um magistrado. Mas eu acho que, na realidade, você aí, inclusive, na época da emenda 45, que foi na legislatura que o senador José Aníbal era deputado, foi a Zulaê, a brilhante advogada, a Zulaê Cobra Ribeiro foi a relatora da emenda. Então você trouxe institutos como a repercussão geral, é isso. Você tem um julgado similar para o mesmo caso, você se reitera e você vincula a decisão para isso desafogar os fóruns. A súmula vinculante. A súmula vinculante. As súmulas vinculantes também, que são aqueles preceitos no Supremo que você, ao segui-los ou não segui-los, você já tem um poder decisório pré-admissibilidade de processo. Porém, realmente, há hoje no Supremo um pouquinho menos de tecnicismo e muita política, né? Quando você altera, por mote próprio, de um ministro do Supremo, um entendimento jurisprudencial, um entendimento que até diverso já de súmula, você realmente abre um cenário de judicialização maior, inclusive em processos que poderiam ter sido encerrados em primeira e em segunda instância, né? Segunda instância a nível de tribunais de justiça. Então esses são precedentes perigosos, realmente. A questão de prisão em segunda instância, eu vejo que desde que não fira direitos e garantias individuais, né, e tem que tomar cuidado um pouquinho quando se trata isso. O Zé Aníbal passou por um processo e nos ajudou aí ao Brasil a ter uma redemocratização, e passou por um processo danoso de questão das prisões políticas. São garantias que a Constituição de 88 nos deram as liberdades, mas você tem outros institutos para trazer à sociedade a resposta na prisão. Você tem das prisões cautelares, você tem as prisões preventivas, as medidas administrativas, tem que implementar. A nossa legislação é muito rica, uma das mais modernas em vários temas do mundo. Agora, há que se dar eficácia. Agora tem o juiz das garantias que está chegando aí, né? Tem o juiz das garantias, quer dizer... São instrumentos que vai dando uma falta de celeridade para o judiciário.
Pessoal, o tempo está correndo, mais um tema aqui. A Secretaria Estadual da Habitação entregou há 20 dias o Centro de Educação Infantil Nova Luz, creche que atenderá a demanda das famílias residentes nos 1.120 apartamentos do Complexo Júlio Prestes. A obra é mais uma etapa da parceria público-privada do centro, a primeira PPP de habitação de interesse social do país, feita em parceria com a empresa Canopus, é isso, secretário? Canopus. E que já finalizou a construção de 1.443 das 2.260 habitações e equipamentos previstos. Para que o nosso público tenha entendimento do que a gente está falando, esses 1.120 apartamentos do Complexo Júlio Prestes é ali aquele que foi construído na antiga rodoviária, no terreno da antiga rodoviária. Sim, isso? É uma ação importante do governo, uma PPP, uma parceria público-privada, onde a gente busca ali uma ação da habitação, buscar fomentar a revitalização da região, onde a gente tinha muita problema da Cracolândia. Existe ainda o problema, sim, lá. Eu estive várias vezes ali pessoalmente acompanhando as obras, vistoriando. Existe ainda, mas a gente está buscando, com uma ação da habitação, trazer vida. Eu acho que esse é um dos papéis nossos, enquanto poder público, é tentar revitalizar os centros urbanos das nossas cidades. Já foi entregue isso, né? Já foi entregue alguns, são um total de 3.683 unidades. Nós já entregamos já várias, já tem 1.227 apartamentos entregues, nós vamos entregar mais 216 até o final de março. Começamos uma obra ali, mais de 210 unidades na quadra 69, Maravilha. na região central. Maravilha. E mais duas que nós vamos começar, que é a quadra 37 e 38, ou seja, o total de 3.683. E dentro desse conceito novo tem a fachada ativa, onde o térreo a gente tem área comercial. O Zé Aníbal está falando aqui de Paris, e ali o conceito é esse conceito moderno de urbanismo, ou seja, o térreo dos edifícios residenciais são lojas, são comércios, serviços, para a gente poder ter ali vida na região central. E dentro desse complexo da PPP, da parceria público-privada, também uma ação importante de melhora na estrutura do corpo de bombeiro na região central, uma creche, como você acabou de dizer aqui, Mauro, uma creche para 192 crianças, que dimensionadas talvez ali um pouco mais, um pouco menos de espaço, pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, que nós entregamos há pouco mais de 2 semanas para o município de São Paulo, e também uma escola de música, que faz parte desse conjunto que está na estrutura da habitação, mas acaba tendo áreas também, outras áreas correlacionadas como educação, cultura, segurança, e dentro desse projeto importante que começou na gestão passada, quando o Rodrigo Garcia era o secretário da Habitação, vice-governador, ele iniciou esse processo PP da região central de São Paulo, e nós estamos dando continuidade, entregando, construindo, iniciando novas obras, de um total de mais de 3.000 unidades na região central da cidade de São Paulo. Gol de placa. Gol de Secretário, placa, eu acho que é por aí o caminho. O que é caso social naquela região e o que é caso de polícia? Na verdade é um conjunto. Eu acho que ali o nosso papel como Secretaria da Habitação é buscar trazer vida. Ou seja, o número de empregos que existe na região central de São Paulo, comparado ao número de residentes na região de São Paulo, é muito desproporcional. As pessoas estão morando cada vez mais longe e perdendo muito tempo na mobilidade. O papel do Estado, em parceria com o município, é fazer o contrário, é trazer a vida para os centros. E esse papel da PPP da Habitação faz exatamente isso, trazendo as famílias a morarem no centro. Encontro, amanhã eu vou ter um encontro com os secretários municipais de São Paulo, Habitação, Desenvolvimento Urbano e Licenciamento, Ministério Público, órgãos de proteção ao patrimônio histórico, como o Compresp municipal, o Condefat estadual, buscando exatamente fazer isso. O que nós, em conjunto, podemos fazer para que os prédios hoje abandonados da região central de São Paulo possam ter uma ocupação com segurança, com regularidade e de forma a trazer essas famílias a morarem na região central de São Paulo. Nós estamos buscando, em sincronia entre os vários entes que podem participar disso, trazer investimento e principalmente as pessoas, porque é só com a vida e residências, onde a gente vai ter ali o centro funcionando também das 18 horas às 6 da manhã. Hoje, a hora que a gente está durante o dia, o centro está muito vivo. Eu trabalho na Rua Boa Vista, é muito vivo. Mas a hora que escurece, as pessoas voltam para suas casas. Então a gente precisa trazer casa e regular, não só a invasão, ocupação e essa insegurança toda que causa, para a região central de São Paulo. Bem objetivamente, secretário Amari, até porque temos pouquíssimos minutos. Tem um imóvel, eu não sei dizer, ele é público, eu não sei dizer se ele é do município ou do estado, na Alameda Notman, quase embaixo daquele pontilhão onde passa o trem que chega na Júlio Prestes, os trens que saem ali da Júlio Prestes, do lado esquerdo.
entre a Bom Retiro ali, entre Dá o endereço. entre a Rua Anhaia e a Cleveland. O senhor tem conhecimento de um prédio ali que está completamente aberto ali, com risco de Tem problemas de invasão, eu não sei exatamente qual você está falando, mas o município tem mais de 30 edifícios na região central, o estado também tem alguns edifícios, tem a União também tem ali prédios públicos. Eu estava até achando, não era onde tem um moinho ali não, né? A favela do Moinho? Não, a favela do Moinho está mais para baixo. A favela do Moinho no comecinho da descrição eu achei que fosse a favela do Moinho. Pontilhão separa o Bom Tudo Retiro. bem, mas o que você quer saber? Se vão... o que deve ser feito? O objetivo, na verdade, é buscar construir em conjunto, com autorização do Corpo de Bombeiro, de órgãos de proteção ao patrimônio histórico. Nós queremos proteger tudo e nós estamos destruindo tudo. A gente tem que buscar, e como o Zé que falou de Portugal, de Paris, a gente pode aprender com os lisboetas aqui, com Lisboa. Porque os portugueses desenharam as nossas cidades e eles estão conseguindo preservar o centro. Vamos copiar a legislação dele para que a gente consiga proteger o nosso centro. O governo federal tem sido parceiro disso com o IFAM. Muito. 80, o IFAM é um órgão da Secretaria Especial de Cultura, né? E tem aqui em São Paulo também, tem as regionais, são 88 obras que estão sendo feitas, 396 milhões aí investidos em recuperação de áreas históricas. O centro é histórico aqui, né? Eu acho que é uma parceria que tem que ser bem feita. O empresariado contribuindo nas PPPs ação muito bacana, que dá para essa ação dos 3 governos aí. Parabéns, viu? Transferiu o carnaval para lá, né? Para onde? Para lá, para essa região central, ali na Pinacoteca, daquela região. Nós temos que trazer vida lá. Estação da Luz. Mais ou menos que Paris fez, você contou, tem que fazer ali, viu? Pessoal, 1 em ponto, vamos finalizar? Aníbal. Vamos trazer a prefeita de lá, viu? Eu acho que segunda-feira que vem, provavelmente, você vai estar pulando, né, Mauro? Certamente. Então, até outra... Estaremos na folia. Até outra oportunidade. Até daqui 15 dias. E qualquer coisa que seja pejorativa de antemão quanto ao teu nome no carnaval é fake news, hein? Você pode ficar solto. Américo, sua palavra final. Foi um prazer, obrigado. Aprendi muito aqui nessa seleta mesa aqui com o senador Aníbal, com o Hamari e com o Pedro Horta aqui. Obrigado. Obrigado, perdão. Eu que agradeço aí, viu, a mesa portentosa e aos ouvintes aí capitaneados nesse programa. Gente que fala pelo nosso querido Fausto Camunha, sempre uma boa notícia, né? Secretário Flávio Amari. Obrigado, Mauro, pela intermediação aqui. Debatemos aqui um pouco mais acalorado, depois a gente já convergiu de novo. Mas enfim, o debate é sempre importante. Feliz de estar aqui participando com vocês. Espero poder voltar aqui em outras oportunidades. Um abraço a todos e também ao Fausto que está nos acompanhando ali. Espírito, secretário, pluralidade de opiniões, temos antítese e o nosso ouvinte com a sua síntese. Muito obrigado pela presença de todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, Flávio Amari, secretário estadual da Habitação de São Paulo, Pedro Horta, advogado, professor de Direito Constitucional, Américo Angélico, advogado, desembargador aposentado de São Paulo, e o sempre senador, sempre deputado, economista José Aníbal, do PSDB. Na mesa de som, o Gerson Lima hoje com a gente, apresentação minha, Mauro Friesman, na gerência técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, a direção geral do jornalista Fausto Camunha, todos falaram dele, está ali na janelinha, olha aqui, Fausto. E do outro lado do programa Gente que Fala, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado, tchau, até amanhã. Trianon AM 740.